Olá, tudo bem com vocês? Espero e desejo que todos estejam bem. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos fechar os nossos olhos por uns minutos e vamos pensar em Jesus e vamos agradecê-lo o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui por alguns minutos, ouvindo, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Gratidão por tudo, gratidão pela vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O meu nome é Claudete e hoje estarei fazendo um comentário evangélico que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6, afabilidade e doçura. A afabilidade e doçura são valores universais, independente da religião. É fruto do amor ao próximo. E antes de iniciar, vamos refletir em duas questões. Vamos pensar: como eu gosto de ser tratado? Com doçura ou brutalidade? Como estamos tratando o outro? São duas questões que devemos pensar bastante e refletir. Como eu gosto de ser tratado, porque a partir do momento que eu gosto e desejo que o outro me trate com doçura, com afabilidade, com educação, com respeito, eu também, diante de qualquer circunstância, eu devo também tratar o outro desta mesma maneira. E neste tempo em que estamos vivendo, sentimos diversas emoções ao mesmo tempo. E no mesmo dia, nós podemos sentir o medo, a tristeza, a raiva, a revolta, a angústia, diversas preocupações e etc. Neste tempo também, convivemos com pessoas que pensam e agem diferente de nós. E aí está o X da questão. Estamos conseguindo ser afável e doce com o outro? Aí eu vou fazer a leitura da primeira frase do item 6. A benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. E a partir daí, precisamos refletir como estamos lidando e interagindo com o outro em diversas situações, em diversos momentos. Sendo em casa, no trabalho, na rua, no trânsito dirigindo, que nós sabemos que aqui em São Paulo, nas grandes cidades, necessita de paciência e de muita doçura. Enfim, em qualquer lugar que frequentamos, nós precisamos estar atento para saber, para observar como é a nossa interação com o outro diante da diversidade de pensamentos, de atitudes e de opiniões. E hoje nós sabemos que nós somos bombardeados por informações que às vezes eu concordo, às vezes eu não concordo, às vezes surgem esses assuntos numa roda de conversa, e mesmo que eu não aceite, que eu não acredito, como que eu lido, como que estamos lidando, com essa diversidade infinita de opiniões. Há situações que é necessário respirar fundo, beber água e não engolir, e tentarmos não cair no padrão vibracional. Tentar compreender a situação ou a pessoa. Aí entra a benevolência, a boa vontade com todos. Também pensar: será que a atitude que eu estou tendo com o outro está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Está de acordo com o que eu venho buscando nos ensinamentos quando eu faço a leitura ou o estudo do Evangelho? Precisamos, primeiramente, aceitar as nossas deformidades. Só assim trabalhá-las para o nosso bem e para a nossa paz. Exemplo: uma pessoa explosiva.
que diante de qualquer situação ela grita, ela ofende, ela humilha e ainda ela pensa: eu sou assim, eu vou morrer assim. Está certo? Não, né? Está errado. Não é assim. É algo que precisa ser melhorado. Quem convive com essa pessoa não merece, com frequência, ser xingado, ser ofendido. Merece respeito. Hoje em dia nós ouvimos muito que devemos ser sinceros, falar o que pensamos, mas não é sinônimo de ser mal educado com o semelhante, magoando o outro. É saber dialogar, é saber ouvir o que o outro tem para falar, mesmo que não concordamos. E deve sim falar, nós devemos sim falar, nós devemos expor a nossa opinião, mas como? Né? Chico dizia que era melhor ele ser magoado do que ele magoar alguém. Olha que exemplo para nós que estamos tentando melhorar como humano. Mesmo que determinada situação tivermos a oportunidade de nos calar, de encerrar o assunto, já é um caminho para a nossa melhora. Na essência, lá no íntimo, com essa atitude, já entendemos que é melhor calar para não piorar a situação. Assim, estaremos semeando algo que o outro vai olhar, podendo até se motivar a fazer o mesmo, a calar-se. Então, diante de uma discussão que pode se tornar acalorada, eu me calando, vai servir de exemplo, que o outro também vai, para não piorar a situação, né, para não se alterar, se eu me calei, ele também vai se calar. Como também há momentos que às vezes é preciso deixar a pessoa falar, ela necessita falar. Então vamos só ouvir. Vamos ouvir sem criticar, sem dar opinião. Muitas vezes é um momento de desabafo. Quantos de nós já não precisamos desse momento de ter um ouvido que nos ouça, sem julgar, sem condenar, sem reprimir? Eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra com esse mesmo tema, afabilidade e doçura. E no início ele disse o seguinte, eu até anotei para ler. Não nos compete violentar a consciência do outro. Lucidez para trabalhar em paz. Se você defende uma ideia que mais cria polêmica do que ajuda, talvez não prestamos a atenção no ensinamento de Jesus. Reconhece a árvore pelo fruto, ou seja, se essa ideia que você defende gera confusão, mal-estar, divisão, volta atrás e vamos construir pontes. Então tem situações, seja familiar, seja no trabalho, seja com um amigo, que se está gerando essa divisão, esse mal-estar, desentendimento, alteração de ânimo, vamos voltar atrás, vamos repensar, vamos construir pontes, possibilidades para que se resolva da melhor maneira possível, sem que ninguém saia magoado. Que possamos construir essas pontes necessárias. Precisamos estar dispostos a ser benevolente para com o outro. E precisamos ser benevolentes conosco. Porque primeiro eu preciso ser benevolente comigo. Muitas vezes nós somos carrasco de nós mesmos. Nós também precisamos ser dóceis conosco, afável, nos aceitar, nos cobrar menos, nos julgar menos, nos condenar menos. Porque a partir do momento que eu vou trabalhando em mim, eu também vou mudando o olhar para com o outro. Vou sendo benevolente com ele. Vou tentando compreender por que que ele pensa assim, por que que ele age assim. Sem apontar o dedo, sem julgar. Muitas vezes é mais fácil através do meu exemplo do que 1000 palavras. Às vezes um simples sorriso contagia o outro que não quer ou não tem motivo para sorrir. Ou seja, às vezes a pessoa acha que não tem motivo para estar sorrindo naquele dia, naquele momento. E recebendo aquele sorriso sincero, encantador, a pessoa vai retribuir com um sorriso. E o sorriso contagia.
que possamos ter novas posturas fraternas de afabilidade e doçura, que possamos começar em casa com os nossos familiares, porque muitas vezes somos benevolentes fora de casa e em casa zero benevolência. E o último parágrafo do item 6, não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz, e é o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Deus nos conhece na nossa profunda intimidade. Nós podemos enganar o outro, mas a Deus não. Ele sabe das nossas intenções. Então, diante desse momento que nós passamos, que nós possamos deixar a situação se acalmar, serenar os nossos corações, procurar positivar a nossa mente, respirar fundo sempre que for necessário, para que a gente não deixe a situação mais difícil e acreditar que tudo passa, e acreditar que tudo vai passar, que dias melhores virão, e sermos gratos por estarmos aqui, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas emoções à flor da pele, sermos gratos, gratidão. Quando tudo isso passar, a gente ainda vai refletir. Boas lições aprendemos, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tantas preocupações, diante de tantos medos, diante das incertezas. Nós vamos aprender grandes lições. É tempo de melhorar. Então vamos começar pela benevolência para com o outro. Vamos nos tornar uma pessoa doce, afável. Uma pessoa que o outro tenha vontade de estar ao nosso lado para conversar, para desabafar, para discutir no bom sentido, né? Porque nós podemos discutir com o outro pensamentos e opiniões diferentes. E nessa discussão sadia, um vai aprender com o outro. Então, para finalizar, vamos agora nos unirmos com os melhores pensamentos e sentimentos e vibrar. Vamos fechando os nossos olhos, respirando lentamente e unindo tudo o que for de melhor nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e vibremos. Vamos vibrar saúde e fortalecimento espiritual a todos os doentes. Vibremos esclarecimentos e consolo aos familiares cujos entes queridos desencarnaram. Amparo, acolhimento e sustentação espiritual aos que desencarnaram nesse período de pandemia. Paz e harmonia a todo o planeta Terra, e muita luz e discernimento a todos os governantes de povos e nações. Muita luz e muita paz em nosso lar, envolvendo os nossos familiares. Vamos vibrar muita luz, muita paz e proteção a todos que se encontram em situações de vulnerabilidade. Que o socorro terrestre, que o amparo espiritual chegue em cada um deles e que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E muita luz e muita paz a todos nós.